Como conheci a Fran, parte 5 e parte final. Chegamos ao último episódio aqui dessa série, onde eu tô contando a maneira na qual eu conheci a Fran, minha amada, cheirosa, tremenda, ungida, santa gata, hoje esposa, minha maravilhosa esposa. Então eu tô contando, aproveitando esses episódios sobre relacionamento. Se você não sabe, nesse período aqui de junho, né, que é o mês dos namorados e também dos solteiros, claro, eu tô falando a respeito só de namoro. O podcast tem falado só a respeito de namoro cristão. Então eu tô usando a introdução dos episódios para contar como foi o início, do começo, do princípio do meu relacionamento com a Fran, minha esposa. Então, vamos lá, eu terminei na semana passada no momento exato onde eu pedia a Fran em namoro. Nós estávamos ali no museu em Santa Catarina, Joinville, no dia 8 de setembro de 2006. E aí eu fiz a pergunta: Fran, você quer namorar comigo? E, é claro, ela disse que sim. E, nossa, a gente ficou muito feliz, porque a gente estava orando já há 8 meses, porque precisávamos discernir ali se a gente ia aguentar, né? Porque, afinal de contas, eu de São Paulo, ela de Santa Catarina, tantos e tantos e tantos impedimentos, a questão dos meus documentos. Para quem não sabe, eu sou chileno e, na época, eu não tinha os documentos oficializados no Brasil e isso impedia muitas coisas. Eu não tinha CPF, então o que você faz sem CPF? Nada, né? Praticamente. Sem carteira de trabalho, sem conta em banco e sem tantas outras coisas, mas eu vou falar mais a respeito dessa situação dos meus documentos e tudo mais, como é que foi, em outro episódio. Eu, inclusive, já tô prometendo há muito tempo falar sobre isso. Em breve eu vou contar aí meu testemunho e vocês vão entender melhor, ter um pouco mais de noção a respeito disso. Mas depois daquele maravilhoso sim, então nós saímos dali de mãozinhas dadas, felizes da vida, e já fomos direto para comprar as nossas alianças ali de prata, né? Afinal de contas estávamos namorando. E aí fomos lá, compramos as alianças e ficamos muito felizes. E daí para frente foi muito, mas muito aprendizado um com o outro e os dois com Deus. E todas essas coisas acabaram caindo em cima do Não Morda Maçã. Todos esses aprendizados que nós tivemos viraram posts, viraram vídeos, agora podcasts, mas também viraram seminários onde eu viajo ministrando a palavra de Deus. E aí, inclusive, foi através desse relacionamento que nasceu o Não Morda Maçã, esse ministério que hoje em 2020, eu não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, de repente você está ouvindo em 2024, 2025, 2038, eu não sei, mas agora em 2020 o Ministério Não Morda Maçã tem 12 anos de existência. Muitas coisas aconteceram, foi através do ministério que eu comecei a viajar praticamente pelo país todo, ministrando a palavra, mensalmente, viajando muito, até para fora do país, inclusive, e tem alegrado muito, mas muito nosso coração ver os frutos daquilo que nós plantamos desde o namoro, noivado, e ainda continuamos plantando agora no casamento, agora também como pais. É muito maravilhoso ver os frutos de tudo isso. E por isso é que eu tô gravando neste mês de junho essa série sobre namorados, né? O mês dos namorados. Estou falando sobre relacionamento cristão, justamente para tentar te ajudar de alguma forma com aquilo que eu aprendi de Deus no nosso caminho, no nosso caminhar. Hoje a gente colhe tantos frutos preciosos, tanta alegria, tanta felicidade daquilo que a gente plantou enquanto a gente estava namorando, e a gente é muito feliz. Inclusive, recentemente a gente estava conversando isso enquanto a gente almoçava, nesse período de quarentena, onde todo mundo está trancado em casa, as pessoas brigam, casais brigam, aumentou aí consideravelmente a taxa de pessoas, de casais mesmo, brigando e até mesmo chegando a se separar, porque tá convivendo aí 24 horas por dia junto, e a gente só tem a agradecer a Deus nesse sentido em que a gente pode ficar mais tempo junto o tempo todo. Mas por quê? Porque a gente plantou isso na época do namoro, a gente soube lidar um com o outro e aprendeu a conviver um com o outro e, acima de tudo, a amar um ao outro. E por isso o tema deste podcast tem muito a ver, né, com esse momento aí que tem acontecido aí, muitas brigas, né? E de repente você está passando por algumas brigas no seu relacionamento. Então é por isso também que eu coloquei este episódio. É claro que mais adiante eu vou falar sobre muitos outros assuntos, e se você tem dúvida com relação a algum assunto que eu ainda não falei aqui no podcast, estamos agora no episódio 37, se nesses 37 eu não falei ainda, manda
aí a sua sugestão para que eu também possa gravar a respeito desse assunto. Esse é o último episódio falando sobre relacionamentos. A partir do próximo vou falar sobre outras coisas, mas isso não significa que eu não vou mais falar sobre relacionamento. É claro que eu vou falar a respeito disso. Então, enfim, eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da nossa história com vocês. Eu já mencionei isso, eu quero reforçar, peço orações até por isso, para que tudo dê certo. A gente está com um plano de a Fran e eu gravarmos juntos toda a nossa história, desde o começo, do início, do princípio, e é legal porque acrescenta a parte dela, né? Vocês ouviram a minha parte, aquilo que eu vi, mas aí nessa vez a gente vai gravar junto, um do lado do outro, esse podcast. Vai ser uma série bem comprida porque a gente pretende se aprofundar bastante e bem detalhadamente, porque eu acredito que isso não só vai abençoar muitas pessoas, mas também a gente vai relembrar e vai abençoar também os nossos corações com aquilo que a gente sonhava e hoje a gente vive. É muito maravilhoso poder hoje viver aquilo que um dia foi um sonho, um plano colocado diante de Deus. Beleza, mas agora encerrando o assunto, porque meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Ih, rapaz, tá brigando muito aí no relacionamento? Vixe, 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 muita treta, muita treta, é muita treta! Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast, pra gente falar a respeito desse assunto tão espinhoso, tão difícil, que machuca tantos corações. Vamos falar de brigas neste episódio, como a gente resolve, como diminuir, como a gente vai vencer esse desafio que é colocado para todo casal. Com certeza todo casal passa por isso. Então, para começar, eu já quero aqui fazer uma distinção entre discussão e briga. O que é discussão e o que é briga? Vamos diferenciar bastante isso. Por quê? Porque discussão é quando a conversa está no campo da razão. Vocês estão trocando argumentos. Do tipo assim, onde nós vamos? Vamos na praia ou vamos no campo? Vamos na praia porque está sol. Não, mas no campo nós temos a piscina. Não, mas na praia a gente pode ficar curtindo ali na areia. Eu gosto mais da areia. Não, mas no campo tem isso, isso e aquilo. Por enquanto, nesse momento, há uma discussão. Vocês estão ali argumentando em qual lugar ir. É uma discussão saudável, cada um tem uma preferência, cada um vai colocar os seus argumentos e toda discussão é saudável porque ela mostra muito de quem nós somos, como nós pensamos, o que nós gostamos mais. Então, essas discussões são super saudáveis porque elas ficam justamente no campo da razão. Agora, o problema é quando começa a virar uma briga, porque se por um lado a discussão ela fica no campo da razão, do entendimento, a briga já entra sentimentos, já entra na área emocional. Então, se a gente mantiver essa discussão, por exemplo, de praia ou campo, e os dois estão discutindo onde é o melhor lugar, imagina que de repente um fala, mas sempre tem que ser do seu jeito, né? Aí, ou seja, já começa a entrar na área emocional, já se larga a razão e parte para o emocional. Sempre tem que ser do seu jeito, né? Sempre temos que fazer aquilo que você gosta e não sei o quê. Aí o outro fica ofendido, né? Ofendida, e aí fala, mas também, né? A vez que nós fomos em tal lugar que você escolheu, deu errado. Você sempre acaba escolhendo a coisa errada e não sei o quê. Não, mas... E aí entra a briga, quando sai do campo da razão e entra na emoção. E aí, infelizmente, o que é que acontece? Eu costumo chamar de fogo amigo. O que é fogo amigo? É quando um militar de um exército acaba atingindo o seu amigo, o seu companheiro ali que está lutando pelo mesmo objetivo. Então, digamos aí, o exército brasileiro vai à guerra com outro exército, aí um brasileiro acaba atirando em outro brasileiro. Os dois estão no mesmo objetivo, os dois estão no mesmo propósito. E aí um acaba acertando o outro. É exatamente isso que acontece quando rola a briga em um relacionamento. Os dois estão no mesmo propósito e buscam, através de suas palavras, ferir o outro.
É exatamente isso que acontece. Se você não sabe qual que é o propósito do namoro cristão, volte aí alguns episódios que tem aí o podcast falando justamente sobre isso. É debaixo deste propósito que vocês têm que caminhar. E aí, se entra na briga, vocês ficam ferindo um ao outro. Não é assim? Você, no fundo, você não quer que isso aconteça. Você não quer machucar a pessoa que você gosta, mas enquanto você briga, você não mede as consequências. Você não pensa em outras coisas, você só pensa em você e em ferir a outra pessoa. É fogo amigo, vocês estão no mesmo propósito, mas acabam ali trocando farpas, trocando bala, chumbo grosso um contra o outro. Isso muitas vezes se dá pela falta de conhecimento do outro. Por isso que eu disse que a discussão é legal, porque ela mostra quem vocês são, né? Ela revela, não, eu já sei que essa pessoa não gosta de sorvete, então não adianta insistir. Bom, tudo bem que quem não gosta de sorvete, pelo amor de Deus, né? Tá louco, hein? Vai se converter. Mas, de repente, a pessoa não gosta de sorvete, você já sabe que você não adianta você querer levar na sorveteria, porque não vai gostar, e aí pode gerar uma situação chata. Então, a discussão, ela vem para, clarear, para trazer o conhecimento um do outro. Então é muito saudável. E a gente tem que se conhecer. Porque olha só, um exemplo, a Fran e eu mesmo. Vou colocar a gente aqui. São duas pessoas completamente diferentes. Primeiro, eu, nascido no Chile, criado de uma determinada forma, homem, tendo sido abandonado pelos pais, com traumas, com dificuldades, vou me relacionar com ela, que é a mulher, que teve as suas dificuldades, que perdeu o pai, por exemplo, o pai da Fran é falecido. Então são duas pessoas completamente diferentes, com ideias diferentes, com sensações diferentes, de sexos opostos, que se encontram para se relacionar. Cara, tem tudo para dar errado, né? E o que faz dar certo? O propósito. Entendeu o quão importante é o propósito? Por isso que esse propósito tem que estar bem alinhado entre vocês dois. Vocês dois têm que, ter esse propósito dentro do coração, dentro da alma, tem que pulsar, o coração de vocês tem que bater na mesma sintonia desse propósito. É ele que vai unir vocês dois e que vai dar a direção, o norte para onde vocês têm que caminhar. Porque é muito comum que vocês tenham discussões e brigas. No meu relacionamento com a Fran, sim, nós tivemos muitas discussões e sim, no início nós brigamos muito, porque a gente não se conhecia e também tinha a imaturidade também, né? Então a gente foi aprendendo a se conhecer. Mas apesar destas brigas, nós tínhamos bem fixo o nosso propósito. Então agora eu quero entrar na parte mais prática da coisa. Quero trazer alguns versículos para a gente se entender e saber como lidar com a questão da briga nos relacionamentos. Primeiro de tudo, cara, não adianta fazer beicinho. Não adianta fazer beicinho, não adianta dar gelo no outro, não adianta, porque vocês têm que resolver a situação. Quem faz beicinho é criança. Beicinho não resolve o problema. Não adianta você ficar esperando, você ficar numa posição passiva. Num relacionamento, ambos têm que trabalhar para chegar até o propósito. Você tem que levar ela para mais perto de Deus. Ela tem que levar você para mais perto de Deus. Os dois devem subir essa montanha juntos, um ajudando o outro. Então beicinho não adianta. Mas olha só, vamos imaginar uma situação. Eu vou colocar a Fran e eu novamente aqui na história. Digamos que a Fran tenha prometido algo para mim, tenha prometido comprar alguma coisa para mim, e aí foi passando o tempo, e aí ela não comprou essa coisa. E aí eu falei, poxa, você não ia comprar? Ela, não vou comprar mesmo, não tô nem aí para você. Imagina essa situação. Claro, a Fran nunca jamais faria isso, mas vamos imaginar isso aqui. O que aconteceria? Eu ia ficar chateado, de repente a gente ia conversar, poxa, mas você falou que ia comprar, mas não vou comprar, eu falei, mas não vou comprar mesmo, não tô nem aí, não sei o que, mas não sei o que. E aí da discussão evoluiu pra briga, e aí na briga cada um foi pro seu lado, virou as costas um pro outro, os dois ficaram chateados e rolou o fogo amigo, e aí fez beicinho os dois. Aí a pergunta que eu tenho para você é: quem deve ir atrás para resolver esta situação? Aconteceu uma briga onde ela, no caso a Fran, ela que provocou, ela que está errada, ela não tem nenhuma razão, eu tenho a razão, eu estou certo, ela deu uma promessa e não cumpriu, enfim. Ela que provocou toda essa situação. E aí cada um foi para um lado e nessa situação,
quem deve ir atrás do outro para resolver? Quem você acha que é? Talvez você tenha dito, a Fran, né? Óbvio, porque ela é quem pisou na bola, ela que criou a situação, ela que tá errada nessa situação, então, logicamente, ela que tem que ir conversar com você, pedir perdão e tudo mais. Ela que tem que reconhecer o erro dela, não é verdade? Não, não é verdade. Não é ela, sou eu. Mas Fê, você é o cara que tá com a razão. É, eu sei. Mas olha só o que está escrito em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para aí. Aí eu te pergunto, quem neste caso aqui foi atrás de quem para resolver o problema que estava entre eles? Cristo ou a igreja? Será que foi a gente que foi atrás de Deus? Ou Ele mesmo que veio até nós, se fez como homem, morreu numa cruz para nos levar de volta ao Pai? Pois é, Ele. E a Bíblia manda o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Entregando-se por ela. Então a minha postura como homem é, independente de quem tenha razão ou quem não tenha razão, eu como homem devo ir atrás da minha noiva. Olha só que interessante. E para quê? O verso seguinte diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, o fato de eu ir até ela significa que eu a amo acima do meu orgulho, porque cá entre nós, hein, homem? Se ela pisa na bola, você ter que ir atrás, você tem que engolir orgulho, hein? Aí você fala, pô, Fê, mas aí ela vai se acomodar, ela vai achar que, né, eu sempre vou ter que ir atrás, resolver a situação. Calma, a gente não terminou, mas tenha certeza de uma coisa, se uma mulher sábia, temente ao Senhor, vê que o homem vai atrás dela, mesmo ela estando errada, ela não vai ver um tonto indo atrás dela. Ela vai ver um homem de Deus que a ama acima do seu próprio orgulho. E se tem uma coisa que uma mulher quer, é ser amada, meu camarada. Então, siga o exemplo de Cristo. Ame essa mulher, santificando, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, ou seja, você vai até ela, expressa o seu sentimento, olha, eu me senti chateado, que você falou me aborreceu, e eu vejo que você errou, as suas palavras foram rudes, foram completamente contrárias à palavra de Deus. A gente usando esse caso que eu coloquei como exemplo da Fran e eu poderia falar para ela, você prometeu e não cumpriu, a Bíblia diz, deixa bem claro que você deve cumprir aquilo que você promete, aquilo que é sim, sim ou não, não, e a Bíblia diz isso, diz aquilo, você leva a palavra de Deus em oração para que ela seja aperfeiçoada e santificada através da palavra de Deus. Aí de repente a mulher tá falando, olha isso aí, tá vendo? Então agora eu vou ficar de boa, tô tranquila. Opa, calma lá, eu não li o texto inteiro, porque se nós voltarmos no verso 22 diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, como se fosse a Cristo. E ainda no verso 33 ainda diz assim, também ame a própria esposa como a si mesmo. Aí falando do marido, mas, vírgula, e a esposa respeite o seu marido. Então, mulher, você também tem responsabilidades aí. Aí você fala, não, mas a gente não é casado. Mas vocês estão namorando pra quê? É o momento de treinar para que no casamento isso já flua naturalmente. Foi assim que a Fran e eu fizemos no nosso relacionamento. Colocamos em prática este texto e durante o nosso casamento não tem problema, porque a gente já está bem resolvido com relação a isso. Então, mulher, se você vê que ele está machucado, não precisa ficar esperando, porque aí também tem orgulho. Ele tem que vir atrás de mim, porque a Bíblia fala que ele tem que vir atrás de mim. Calma lá, sonda o teu coração, vê se essa atitude é fruto de orgulho ou de amor. O relacionamento de vocês tem que transbordar amor. E esse amor tem que vir de
Cristo. Porque se vocês ficarem adiando a resolução desse problema, sabe o que acontece? Hebreus capítulo 12, verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos outros se contaminem. Então imagina, você fica com aquela sujeirinha, aquele pretinho no seu coração e aí vocês não resolvem, aquilo vai se acumulando, aquele lixo vai se acumulando, não adianta jogar para debaixo do tapete. Tem que resolver, deixar pratos limpos, deixar a mesa limpa, deixar tudo às claras. Não pode acontecer num relacionamento a seguinte frase: ah, você sempre faz tal coisa, você sempre tal. Por quê? Isso acontece porque você ficou guardando aquela sujeirinha para você. De repente a pessoa errou em algum momento e aí ela errou de novo e você foi guardando aquilo. Aí você olha para ela como a pessoa que sempre comete esse erro, em vez de ajudar ela a superar esse erro. Essa coisa de ficar levantando os erros do passado da pessoa só demonstra que você não liberou perdão de fato, um perdão genuíno. Você ainda está com o coração sujo, digamos assim, com relação a algum erro que ela cometeu no passado. Você continua carregando isso. E isso é extremamente prejudicial. Não adianta você esconder debaixo do tapete, porque vai chegar uma hora que todo mundo vai ver, mesmo que esteja debaixo do tapete, o tapete vai ficar alto de tanta sujeira. Uma coisa que a Fran e eu adotamos desde o namoro é que sempre que surgir alguma briga, a gente sentar, conversar, expor, assim, escancarar o nosso coração, o que a gente sentiu, o que chateou a gente, todas as coisas a gente expunha um para o outro e aí depois perdoava de coração, pedindo até mesmo para o Senhor nos ajudar nesse perdão e orávamos, liberando o perdão sobre a vida um do outro e pedia para o Senhor limpar completamente o nosso coração, para que lá na frente, se a gente se lembrasse desse erro, ele não machucasse o nosso coração ou não nos levasse a tomar algumas atitudes. Então a gente sempre ficou com o coração limpo um com o outro, sempre a gente liberou o perdão completo, sabe? Joga no mar do esquecimento, assim como Jesus faz com os nossos pecados quando a gente se arrepende. Então não tem essa de, você sempre faz isso. A gente busca corrigir um ao outro para que a gente possa crescer juntos. Então orem juntos sempre que tiver alguma briga. Orem para que o Senhor conceda misericórdia ao coração de vocês, para que esse perdão seja genuíno e libertador para ambos. E assim vocês continuem juntos, caminhando para o propósito estabelecido em Cristo. Lembrando também de Provérbios capítulo 27, verso 17, que diz: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, essas lutas, dificuldades e até mesmo as brigas vão afiar vocês dois para cumprirem esse propósito que vocês têm juntos. É normal ter discussões, é normal ter brigas. Brigas faz parte da imaturidade do casal. Chega um momento onde vocês raramente vão brigar se vocês caminharem debaixo deste propósito. Vai ser muito, mas muito raro mesmo de vocês brigarem se vocês caminharem biblicamente um com o outro. Para isso, é muito importante vocês serem cheios do amor de Jesus. Eu sempre digo que eu amo a Fran porque, primeiro de tudo, eu amo a Deus. E esse amor que eu tenho para com Deus e Ele para comigo é derramado sobre a Fran. Então caminhem orientados segundo a palavra de Deus. E assim que esse relacionamento glorifique a Jesus. Beleza? Espero que esse podcast tenha abençoado, te ajudado, clareado aí algumas coisas, que vocês possam ser abençoados, edificados pelo Espírito Santo no relacionamento que você tem ou no relacionamento que você terá. Não esqueça de compartilhar esse podcast com aquela pessoa, aquele casal, de repente, que briga muito. Compartilha com ele lá, manda para eles, para que eles sejam abençoados e edificados. Não esqueça também de acessar os nossos conteúdos no nosso site www.naomordamaca.com. Não morda maca sem acento e sem cedilha, né? Não tem acento nem cedilha, por isso fica não morda maca, né? Bom, joga no Google. De igual forma também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. A gente tá por aí, até no TikTok a gente
gente tá, viu? E tudo bem que não tem nenhuma postagem lá, mas a gente tá por lá também. Beleza, então? Nos vemos no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.